Fala, Alminha, já pegou seu café? Pega que hoje o assunto tá interessante. A gente vai falar dos 3 sinais que mostram que uma pessoa tem baixa consciência. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente tá num caminho de autoconhecimento e a gente quer evoluir, né? A gente entende que as situações são importantes para que a gente se desenvolva, mas às vezes a gente fica invigilante porque a gente não observa os sinais das outras pessoas e que essas pessoas, com o comportamento delas, podem nos influenciar. E a gente, quando tá invigilante, a gente cai. A gente cai mesmo. Mesmo que a gente saiba o jeito certo de se comportar, o que seria o ideal, que perguntas fazer, na hora que a gente tá na rotina, no automático, a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já tá numa cilada, já tá discutindo com alguém, já tá bravo, com a frequência baixa. Então a gente precisa primeiro identificar os sinais de uma pessoa que tem baixa consciência e que essa pessoa pode levar a gente ladeira abaixo se a gente não ficar vigilante. E o primeiro sinal deles é a fofoca. Pois é, a gente acostumou de que a fofoca é um hábito normal, né? Você chega no lugar, não tem nada pra falar, vamos falar de alguém? Vamos falar de alguma coisa que tá acontecendo? Esse é o comum. Mas o que uma coisa tão inofensiva pode causar? Na verdade, não é tão inofensiva assim. O que acontece é que a gente normalizou essa situação. Mas a fofoca, você pode entender ela como sendo um vírus. Por quê? A pessoa que está sofrendo, ela não quer sofrer sozinha. Ela precisa compartilhar dessa miséria dela. É verdade. Porque ela talvez precise desabafar, sentir apoio. Então ela já tá lá, ó, assim, a gente fala pela boca do que o coração tá cheio, né? Então ela vai lá desabafar, ai, você não sabe o que aconteceu. E aí você querendo ajudar, às vezes você se envolve e daqui a pouco você não tá só ouvindo, você está participando, né? No sentido de, ai, você não sabe o que aconteceu, tal coisa, foi assim. Aí você, e começa a dar corda e daqui a pouco você tá sentindo a raiva, a tristeza que a pessoa tá sentindo. E se a gente tivesse um microscópio, a gente conseguiria olhar para dentro do nosso corpo e entender o que está acontecendo. Quando a gente está feliz, é uma descarga de adrenalina, de coisas boas. Quando a gente começa a ficar preocupado, com medo, que às vezes a fofoca traz o medo também, né? Num mundo onde a gente tá tão assim abalado com tudo que tá acontecendo, daqui a pouco você tá com medo. E essa descarga desse sentimento causa assim prejuízos tremendos em você, emocionais e até físicos, né? Porque a gente não percebe, mas é um conta-gotas ali de algo que não vai agregar em nada. Tem até uma brincadeira que você provavelmente já fez, que é o telefone sem fio. E como que acontece? A informação começa de um jeito e chega lá no final de outro, né? E a fofoca funciona da mesma forma. O que está acontecendo ali pode ser uma verdade para a pessoa, é aquela ótica da pessoa. E por mais inofensivo que pareça, se você identifica isso rapidamente, você corta o mal pela raiz. Ou você fala, não, eu não quero saber disso agora, ou dá uma disfarçada, vai fazer outra coisa. Mas quando você está consciente, você participa das coisas que acontecem de forma a contribuir, não de forma a ser levado pela circunstância sem saber onde que isso vai dar, né? E é muito ruim, se a pessoa ela tá se sentindo mal, ela vai fazer você se sentir assim também, e daqui a pouco você tem uma visão sobre uma outra pessoa que ela estava falando, uma visão negativa que também não é a verdade, porque quando a pessoa tá fofocando, ela coloca uma luz sobre determinada coisa. E aí você só vê aquela coisa. Você não enxerga o contexto, como que era. Você não consegue, às vezes, nem emitir uma opinião, nada. Você vai participando, porque você não quer cortar a pessoa. Você só vai lá e participa. E isso é muito comum. Mas se você identifica uma pessoa que chega já com aquele ar de fofoca, porque a fofoca, ela também traz uma coisa que é parecer que é uma vantagem. Né? A pessoa parece que por um instante ela tem uma vantagem sobre as outras, mas isso tudo é ilusão, porque isso é baixa consciência. A pessoa que está mais presente, ela percebe que aquilo não é vantagem nenhuma, né? Na verdade você está falando dos outros, só que ela não sabe que isso é um fator que mostra que ela não tem presença. Então você que está nesse caminho de autoconhecimento, quando você identifica uma fofoca, uma pessoa que já tem esse comportamento, fique alerta para que você não entre nesse tipo de padrão que não vai te fazer bem. Pelo contrário, vai acabar te contaminando, sabe? Às vezes a pessoa acha que falar da outra, isso mostra que ela é uma pessoa melhor. Nossa, fulano fez tal coisa. Imagina se eu faria.
Mas é o contrário, né? Porque isso conta sobre a gente, né? Sobre como que a gente pensa, como a gente funciona. E se a pessoa fala mal de outra pessoa, pode ter certeza que ela vai falar de você também. O segundo sinal de que uma pessoa tem baixa consciência é aquela pessoa que culpa tudo e a todos. O problema nunca é dela. Ela sempre é a vítima das circunstâncias. O que acarreta isso na vida, né? Como que é uma pessoa que sempre tá nesse lugar de vítima, né? Na verdade, é uma pessoa que ela não enxerga como que o papel dela influencia no que está acontecendo. É uma pessoa que espera uma solução mágica que venha dos outros, que os outros devem se ajustar ao seu próprio comportamento. Ela vai se dar bem com quem tem a ver ali com os valores dela, com quem já é uma pessoa parecida com ela, porque se tiver uma pessoa que discorde, ixi Maria, aí pronto, aí vai ser uma pessoa em que talvez ela não consiga lidar e aí vai culpar por alguma circunstância da vida dela. É a pessoa que não se responsabiliza pelo que está acontecendo. E eu acho muito interessante pensar que para a gente contribuir com esse tipo de pessoa que culpa demais as outras, pode ser complicado a gente falar de forma direta, mas eu quero te trazer uma possibilidade que é, certa vez eu ouvi uma história que era assim, imagina que você tá vendo uma discussão atrás de uma pessoa, assim, ó, tem duas pessoas aqui, aí você tá atrás dessa aqui que tá discutindo com essa. Então você consegue entender só o que tá acontecendo aqui. Aí tá, eu posso levar, entender o lado dela, ficar contra ela, e aí fica nesse lugar aqui, linear. Mas se eu tivesse à frente de um prédio, tem essas duas pessoas aqui, e aí eu fosse ocupar a janelinha aqui, eu ia olhar de cima, eu enxergaria melhor a situação que está acontecendo. Quando eu vejo uma pessoa que tem esse perfil de culpar tudo e a todos, quando eu quero contribuir, né? E às vezes eu não sou capaz, então eu só decido me afastar para não me intoxicar. Mas às vezes, quando eu sinto que eu consigo contribuir, eu me coloco nesse lugar dessa janela acima nesse prédio, que é tentar fazer perguntas para que a pessoa enxergue mais da situação que ela não está vendo, porque ela tá nesse andar aqui, né? E eu tô nesse, então eu enxergo mais que ela, para trazer alguma clareza, para tentar ajudar. É muito importante a gente entender que cada pessoa tem o seu próprio processo pessoal. Às vezes a gente vai tentar agir como salvadores da vida de alguém e isso não vai funcionar. Porque cada pessoa precisa passar pelos próprios desafios. Uma pessoa de baixa consciência, ela com certeza vai culpar muito as outras pessoas porque ela não enxerga o próprio papel dela. Então, você que já está nesse passo de se entender mais, você tem duas opções. Ou você pode tentar ajudar essa pessoa fazendo perguntas para que ela enxergue além, ou você também deixa seguir o curso. Você já entende que esse lugar que ela está é um lugar que pode ser temporário, na verdade. A gente tem que enxergar, às vezes, mesmo os adultos, como crianças. A gente é muito mais relevante com criança, né? A gente entende que a criança está num lugar de aprendizado, mas com adulto, às vezes, a gente é pouco tolerante e simplesmente não aceita. Mas quanto mais conhecimento você tem de você, você também conhece que você tem as suas sombras. Então você também fica mais tolerante com relação às sombras das outras pessoas. E essas pessoas podem estar nesse lugar que é temporário também, ela vai evoluir, mas a natureza não dá saltos, então ela pode evoluir de forma devagar. O que você pode fazer é identificar que esse perfil, ele pode te contaminar, contagiar, né? Seria a palavra. É porque o contaminar tem muito a ver com essa parte negativa mesmo, que é, né? Que ele vai te influenciar a você também perder a consciência. É muito interessante essa questão da consciência, porque você pode observar. As pessoas que têm mais presença, elas chegam a atrair a gente, porque é algo que é difícil. A nossa mente normalmente está lá no passado ou está lá no futuro com preocupações e dificilmente a gente consegue estar nesse momento observando atentamente o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a treinar esse lugar que é perceber os outros, mas não entrar nas situações, a gente consegue começar a ter mais autodomínio. E isso vai fazer a gente identificar mais facilmente as situações para que a gente agregue algo. E o terceiro sinal de uma pessoa que tem baixa consciência é uma pessoa que reclama demais. Nossa senhora, às vezes a gente não aguenta, né? Fica perto de pessoas que reclamem. No entanto, isso é mais comum de acontecer do que a gente imagina.
E reclamação é muito legal a gente sempre se lembrar que a gente tá clamando, né? Então a gente tá reclamando, clamando várias vezes uma coisa que parece que é desagradável, mas a gente acaba trazendo pra nossa vida. E a única forma da gente romper a reclamação é a gente fazendo o oposto, é a gente treinando a gratidão. Porque quando a gente tá reclamando demais, isso significa que a gente tá num lugar de escassez. A pessoa que reclama demais, ela só olha o lado negativo, né? Tudo tá ruim, tudo tá ruim. E para que essa pessoa não te influencie, o que você pode fazer? Em todas as circunstâncias, o que você precisa entender é que esse perfil de pessoas é como se elas fossem ladrões da sua energia. Às vezes, pode reparar, você tá com uma energia de um jeito. Você vai num lugar, você sai esgotado. Parece que você tá acabado. Você vai pra uma conversa com alguém, você fala, meu Deus, não sei o que aconteceu, eu tô cansado. E é justamente isso que acontece. Por isso que é importante você saber quais são esses indícios de pessoas com baixa consciência, porque elas não vão fazer por mal, elas vão fazer porque elas estão nesse processo evolutivo em que elas ainda não se enxergam. Elas estão muito misturadas com as outras pessoas, com as circunstâncias, então elas reclamam demais, tudo é culpa dos outros, né? Elas fofocam, elas sempre estão pra fora, né? Trazendo essa perspectiva de fora pra você. E a gente que tá nesse processo do autoconhecimento, a gente já tá em outro lugar. A gente tá mais centrado, entendendo que, tá acontecendo alguma coisa aqui, qual que é a minha responsabilidade? E a partir daqui, a gente olha pro todo. Então, quando você se depara com uma pessoa que reclama demais, isso é indício claro de baixa consciência, e um jeito que você pode ajudar é trazendo o seu próprio exemplo. Exemplo do quê? De gratidão. A pessoa que reclama demais, ela vai conseguir perceber melhor isso quando ela começar a olhar para as pequenas coisas que funcionam. E isso a gente também pode auxiliar fazendo perguntas, né? E o que foi bom, né, dessa história? E me conta mais em detalhes. Tem uma técnica que é muito legal. Isso a gente usa muito em terapia. Quando a pessoa vem, tipo, numa lamentação mesmo, numa reclamação de algum fato, às vezes é muito mais psicológico, né? Essa situação. Aí você vai falar, mas como assim é psicológico? É psicológico porque quando você pede os detalhes do que aconteceu, ela começa a ficar mais racional. Ela fala, aconteceu isso, aquilo, ela vai buscando realmente o fato. E às vezes ela percebe que ela mesma influenciou na situação com o próprio sentimento. Olha que incrível isso. Mas eu falei tudo isso para quê? Para falar que o antídoto da reclamação é a gratidão. É a gente começar a enxergar o que tá funcionando, o que dá certo. Então, para tudo, você tem opções. Você tem a opção de se afastar de pessoas que te façam mal, e é totalmente legítimo isso, porque a gente fica, sobrecarregado, desgastado. Ou você, se você acha que vale a pena, você pode tentar ajudar fazendo perguntas, tentando enxergar um pouquinho mais do que a pessoa que está apresentando ali a dificuldade. Então hoje a gente falou de 3 pontos, né? 3 sinais de alguém que tem baixa consciência, começando pela fofoca, depois culpar os outros e depois aquela reclamação sem fim. Você identificou essas situações na pessoa da sua convivência, fica alerta que ali vai ser um momento de provação para você, ou provação para você ajudar, ou provação para você exercitar a sua observação, para você ficar presente em meio à adversidade e não se contagiar com isso. Se esse assunto fez sentido para você, compartilhe com quem precisa e bora para mais assuntos interessantes. Tchau!